Boa noite, amados irmãos. Com muita alegria, cultuarmos juntos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa noite de domingo. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o Senhor que cuida de nós. Aceita o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, pois prestamos humildemente ao Senhor. Senhor, olha para nós com Teu olhar de misericórdia, com Teu olhar de perdão. Na Tua ira, Deus, lembra da Tua misericórdia. Age com favor, guardando, protegendo, amparando o Seu povo. Tudo para a glória, louvor, adoração e magnificação do Teu nome. Em Cristo Jesus, Deus. Abençoe o meu irmão, a minha irmã, que estão aí em suas casas, ouvindo, ó Deus, a pregação da palavra, que a Tua graça e direção possa ser sobre eles continuamente, em nome de Jesus. Amém. Amados, antes de pregar a palavra, eu gostaria de dar alguns recados. Amanhã, segunda-feira, eu irei distribuir nas nossas redes de WhatsApp uma série de estudos para você fazer em casa, com sua família, todos os dias, em um momento de devocional e de elevo espiritual. A minha oração é que você possa aproveitar esse tempo para ter mais tempo para brincar com seus filhos, para cultuar em família, para olhar para si mesmo e também fazer uma autoanálise e se arrepender dos seus pecados. Confesso que esse domingo eu não iria pregar, eu estava um pouco despreocupado com isso, até a notícia de quinta-feira. Falando em quinta-feira, o prefeito de nossa cidade teve uma reunião com aproximadamente 30 pastores, nos informando sobre a situação da nossa cidade. Naquele dia, na nossa cidade, tinha 2 pessoas infectadas, que não eram da cidade, mas estão aqui em nossa cidade. E o prefeito falou da força-tarefa da qual ele pretende desenvolver para cada vez mais minimizar os riscos da nossa cidade. Porém, eu quero falar para você que é crente, serve a Deus, de não ficar atemorizado, nem preocupado demais, porque nós cremos na soberania de Deus, e Deus é o Senhor da vida, é Ele que dirige a minha vida, a sua vida, é Ele que dirige a nossa história. Então, mas eu quero que você também pense, isso não é mito, não é fantasia, não é um golpe de marketing, é uma realidade. Tome cuidado, evite sair de casa, passe mais tempo com sua família, e em nome de Jesus, se você por acaso ficar doente com gripe, existe um aplicativo, coronavírus, você clica lá e vai respondendo as perguntas e tendo um diagnóstico mais comum. Eu quero dizer aos irmãos que a nossa situação é caótica. Eu tenho um amigo na França e terça-feira eu conversei com ele. Lá ninguém mais sai da cidade, a não ser com autorização imprimida e autorizada pelo governo para ir para o supermercado e farmácia. Então você também aqui se previna, em nome de Jesus. Em todo mundo tem morrido muitas pessoas, mais do que os nossos cemitérios comportam. O vírus também, na quinta-feira, eu vi que ele está em muitos estudos. Se sabe pouco sobre esse vírus. Então, precisamos evitar o máximo possível, e eu quero te pedir que você faça isso. Além disso, ore muito ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, a mensagem nessa noite é mais algumas recomendações da palavra de Deus sobre a nossa vida, o nosso comportamento em meio à crise da qual nós estamos vivendo.
Bom, se você é idoso, eu quero te recomendar muito mais ainda, não saia de casa. Você pode ligar para a gente ou para a secretaria da igreja, iremos providenciar alguém para fazer o que você deseja ou suprir a sua necessidade. Então, por favor, você pode também ligar para mais irmãos, orar por eles e com eles, em nome de Jesus. Vamos, atenção ao texto de Salmo 27, do verso 1 ao verso 5. Que para a primeira mensagem nesse momento de crise, eu achei a mais oportuna. Do verso 1 ao verso 5, diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizarás o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e o meditar do seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultarás no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo, me acolherás e elevar-me-á sobre uma rocha. Que o Senhor, no meu e no seu coração, aplique a porção da palavra lida. Nós iremos ministrar ao meu e ao seu coração nessa noite sobre confiança em tempos de crise. E confiar em meio à crise é um negócio muito complicado. Quando você lê o texto, você vê que Davi, ele confiava nesse momento de crise absurda. Qual seria o segredo da confiança de Davi? Porque ele confiava tanto em Deus, mesmo que ocorresse terríveis coisas, segundo o que o texto nos diz. E é importante que eu e você possamos entender que a obediência exercida por Davi na sua privacidade era algo extremo, magnífico. Davi entende que a preocupação não é fazer diante dos homens, mas a preocupação maior é ter uma relação diante de Deus e que Deus veja. E eu fico imaginando se o fato de não termos tamanha confiança não seria o distanciamento do qual temos de Deus. Porque talvez demonstramos ter uma vida de oração, de piedade e de santidade. Talvez demonstramos que gostamos de cultuar a Deus. Mas talvez nesses dias difíceis, onde não podemos ir à igreja, talvez você não tenha lido a Bíblia, talvez você não tenha orado, talvez você não tenha buscado. E muito mais do que eu e outra pessoa possa ver os seus exercícios espirituais, o mais importante é Deus ver. Então Davi demonstra uma confiança extraordinária nesse Deus, porque ele era obediente a um Deus extraordinário, um Deus que ele buscava em secreto, e ele entendia que quem deveria ver o seu relacionamento seria o próprio Deus. Nesse salmo, Davi nos ensina a confiarmos em Deus em todos os momentos, mas não só confiar. Ele nos ensina a entender que Deus é aquele que nos ajuda, que Deus é aquele que nos protege, que Deus é aquele que está conosco. E eu e você precisamos entender que esse Deus é um Deus presente, que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas, apesar das perdas que possivelmente iremos ter. Nosso Deus está no controle disso tudo. Nosso Deus está conosco. Nosso Deus nos guarda. Nosso Deus nos abençoa. Nosso Deus nos protege. Ele é o nosso Senhor. Ele escreveu e
predeterminou a minha história e a sua história, quando nenhuma dela havia ainda. Diante desses fatos, eu gostaria de meditar sobre esse tema, confiança em tempos de crise, a partir do primeiro ponto, que se encontra no verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Davi, ele compreende muito bem quem é Deus. Isso é uma expressão que eu uso muito e falo muito, porque nunca podemos nos esquecer de quem é Deus. Mas Deus aqui, de forma pessoal para Davi, é a sua luz. E a primeira vez que Deus é simbolizado de luz em um texto bíblico é no Salmo 27. Ele diz: o Senhor é a minha luz. O que significa ser luz? O que significa? O que Deus é? Luz é um símbolo de pureza, de verdade e de certeza. Ou seja, em um momento de incerteza, em um momento de impureza, em um momento de mentiras, há uma verdade na qual eu e você podemos confiar. O Senhor é a minha luz. Vivemos em um mundo impuro, em um mundo onde as coisas acontecem de forma errada, um mundo que muitas vezes parece que não há justiça, não há verdade, não há quem está certo, mas há uma certeza que existe alguém que domina tudo e é o nosso Deus. E talvez o coronavírus tenha ocorrido de forma devastadora no mundo, porque Deus quer ensinar ao povo de forma pessoal quem Ele é e levá-los ao arrependimento genuíno e sincero, uma transformação total ou um avivamento mundial. O nosso mundo jaz no maligno, o nosso mundo vive em corrupção, o nosso mundo brinca muito com Deus e com as coisas de Deus. A igreja dos nossos dias tem um Deus genérico, um Deus onde o domínio é do homem. Precisamos entender quem é Deus. Deus é a nossa luz, é a nossa verdade, é a nossa certeza em meio à incerteza do presente, do futuro. Deus é a nossa certeza, Deus é a nossa esperança, Ele é a nossa luz. Mas o salmista Davi também vai dizer que Deus é a sua salvação, Deus é a minha salvação. E ele não está falando de um aspecto teológico, dizendo que Deus é luz, tão somente, e que Deus é salvação, e que Deus é fortaleza. Não, ele está falando de um aspecto vivencial. Deus é a minha luz, Deus é a minha salvação, e Deus é a minha fortaleza. E é esse aspecto que Deus deseja que você aprenda e viva continuamente. Então ele diz: o Senhor é a minha salvação. E em termos mais amplos, o que significa salvação? Significa libertação do mal. O Senhor é a nossa libertação do mal. Vivemos em um período onde você pode contrair a doença pelo simples contato. Quem vai te proteger? O Senhor que é a sua salvação. O Senhor que é a sua libertação do mal. É o Senhor que te livra de todo o mal. Mas o salmista Davi diz também que o Senhor é a sua fortaleza. Em momentos de vulnerabilidade, de fraqueza, precisamos compreender que sempre temos um lugar de refúgio nos braços do nosso Deus, que é a nossa fortaleza.
Quando você está passando por lutas, dificuldades, momentos de ansiedades, de incertezas, de temores, de angústia, você precisa entender quem é Deus. Ele é a verdade que liberta você e eu do mal, mas Ele é aquele que nos guarda, é Ele que nos protege. Então busque refúgio em Deus, ore mais, se consagre mais, se quebrante mais, interceda mais e busque refúgio no que pode fazer. A medicina diz que não há nada que se possa fazer contra o coronavírus. A medicina fala que a única coisa, quando ela se agrava, é colocar a pessoa para respirar por respiração mecânica. Fora isso, não há mais nada a ser feito. E se não tiver muitos respiradores, não há nada a fazer por alguém doente, em uma situação de risco, a não ser esperar a morte chegar. Porém, há uma coisa que nós podemos fazer. Refugiar-se em Deus. Mas o salmista Davi, ele não só lembra quem é Deus e um Deus pessoal, mas ele olha com fé. O verso 2 e 3, há uma demonstração muito grande da sua fé em Deus. Ele diz assim: quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizarás o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Ou seja, o salmista Davi, ele tem fé. Ele acredita no Deus fiel. Que mesmo que as coisas piorem, há um Deus fiel que cuida dele. E ele declara essa confiança. Fé é isso. Fé não é dizer que não existe o mal. Fé não é dizer eu profetizo que não haja coronavírus. Fé não é isso. Fé é a confirmação que existe o mal. E Davi cita o mal que está rodeando ele. Mas ele declara a sua confiança em Deus. Nós precisamos viver com fé, acreditando que o nosso Deus é Senhor absoluto de tudo e de todos. E o nosso Deus é fiel. Por mais que haja perdas, eu irei continuar confiando em Deus. Por mais quem vos fala venha contrair o vírus, até adoecer e morrer, precisamos continuar confiando em Deus. Por mais que um ente querido venha morrer, eu e você precisamos continuar confiando em Deus. Então a doença existe, não negue. Tome cuidado, mas acredite que há um Deus fiel, há um Deus presente, há um Deus contigo, há um Deus que promete salvação, libertação, há um Deus que nos promete segurança, há um Deus que nos promete o céu. Uma outra coisa que é muito difícil, as pessoas tomarem uma posição nos momentos de crise, é adorar a Deus. E esse texto ainda nos ensina, em terceiro lugar, que devemos adorar a Deus. E ele, no verso 4, diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e o meditar do seu templo. Meus amados, na época de Davi, havia um desejo dele de meditar no templo, em comunidade, em conjunto. Mas a adoração, nós sabemos que através de Jesus Cristo não há lugar. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Adore a Deus na sua casa, buscando de Deus
o refúgio necessário para a sua vida. Adore a Deus. E ele diz uma coisa: peça ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Uma coisa que você deve pedir a Deus e buscar é que você possa estar na presença de Deus todos os dias da vida. Você possa cantar em meio às dificuldades. Você possa adorar em meio à tribulação. Você possa bendizer e magnificar a Deus todos os dias da sua vida. Uma das grandes dificuldades das pessoas que vivem em crise e que não entendem a soberania de Deus, o agir de Deus de forma prática, elas não conseguem adorar. Elas não conseguem ser gratas a Deus em meio à tribulação. Elas não conseguem ser gratas a Deus, louvar a Deus em meio ao sofrimento. Davi está dizendo: uma coisa eu peço ao Senhor e eu irei buscar. É de estar na casa do Senhor, ou seja, estar diante do Senhor todos os dias da minha vida. A sua casa é uma igreja. Adore ao Senhor. Deus se faz presente aí. Magnifique o Senhor. O melhor remédio para o medo é adorar a Deus. O melhor remédio para o desânimo é adorar a Deus e estar na presença de Deus e viver para a glória de Deus. O maior remédio para o pânico é adorar a Deus, exaltando e dizendo a nossa confiança que temos nele. O maior remédio para quem se sente só é cantar que Deus está aqui, Deus está presente, tão certo como o ar que eu respiro. A adoração é o melhor remédio. Adore ao Senhor com toda a sua força, com toda a sua alma e de todo o seu entendimento. O que você procura nos momentos de dificuldades? Se não for refúgio em Deus, mude de atitude. Busque refúgio em Deus. Para onde você corre, corra para os braços do Pai. Aonde você se esconde nos momentos de tribulação, se esconda em Deus e viva para a glória de Deus. Todos os dias da sua vida, todos os dias desse momento de tribulação e dificuldade dos quais nós vivemos, acorde, a primeira coisa que faça: contemple a beleza de Deus. O que seria isso, pastor, que o salmista diz? Contemplar a beleza do Senhor e o meditar do seu templo. Meus irmãos, contemplar a beleza de Deus é você acordar e falar do caráter de Deus, da bondade de Deus, infalível para com as nossas vidas. Então acorde, abra a janela, olhe o sol, olhe para o céu e glorifique a Deus. Veja o caráter de Deus, contemple a bondade de Deus. Lembre-se sempre da sua identidade em Cristo. Você é filho de Deus. Descanse na graça gloriosa que pode invadir a sua vida. E nos momentos de tristeza você pode dizer: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Quando você lê o verso 5 desse texto, você vê o final do verso 5, que diz: elevar-me-á sobre uma rocha. O salmista, ele compreendia que Deus é aquele que tem domínio sobre toda situação e circunstância, mas ele pede que Deus possa elevá-lo sobre uma rocha, ou seja, deixá-lo em Jesus Cristo. E em Jesus Cristo é o melhor lugar onde eu e você podemos ficar. Irmãos, eu quero finalizar essa mensagem, confiança em tempos de crise, relembrando a você o que Davi fez. Ele fala quem é Deus, ele olha com fé e ele adora a Deus. Eu quero te dizer que nesse momento você possa lembrar
que não existe templo. Aonde você está, ali Deus está. E você pode cultuar a Deus todos os momentos. Que nesses dias de crise e dificuldade, além de olhar quem é Deus, olhar com fé e adorar a Deus, você precisa, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor, aprender que a busca pelo ter e ser não é o principal. Valorize os idosos, cuide deles. Ame mais a sua família, gaste mais tempo com eles. Brinque mais com seus filhos. Resgate a oração e o culto em família. E viva mais para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Como se fosse hoje o seu último dia. Viva com maior intensidade para a glória de Deus. Obedecendo sempre as regras que os nossos governantes têm anunciado. A minha oração é que a graça do Senhor possa invadir você, acalmar você, suprir todas as necessidades e te colocar nesse momento de crise, um sentimento de adoração. Eu quero orar por todos vocês, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Deus, quero colocar diante do Senhor a nossa igreja, povo teu, escolhido pelo Senhor. O Senhor é um Deus provedor, protetor. Tu és o Deus que guarda, sustenta, ampara. Tu és um Deus que trabalha. E te louvamos porque sabemos que o Senhor vai agir cada vez mais com seu poder e graça. Continua abençoando a tua igreja, despertando o teu povo a te buscar, levando o teu povo ao arrependimento sincero, a valorizar as coisas boas da vida. Senhor, nos perdoa, porque a fascinação do mundo nos desviou do nosso tempo, o nosso dinheiro e o nosso propósito de vida, que é glorificar ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a render-se diante do Senhor, entendendo que o Senhor é soberano sobre tudo. Senhor, quebranta o coração da nossa cidade, transforma vidas. Senhor, salva as pessoas antes que elas partam, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Vencer, ó Deus, com SUS, serviço, de vencer com os médicos, com enfermeiros, vencer com os governantes da nossa cidade, com os poderes da nossa cidade, com os poderes da nossa nação. Que o Senhor venha dar sabedoria, força, graça, e que a tua paz venha ser o árbitro do nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto, te bendizemos porque tu és o nosso Deus e entendemos que não há nada melhor do que estarmos na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, seja sobre você e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe e que Deus seja sempre a sua salvação, libertação do mal.